Quando a gente abre o Sefer Yetzirah, o Sefer Yetzirah ele é um livro que descreve a árvore sefirótica através de uma viagem muito profunda dentro da Torá, trazendo todas as codificações que tem na Torá. E lá vai estar informando os nomes do Eterno que estão relacionados aos 32 caminhos da Torá, que são os 32 caminhos de entendimento. A gente sabe que a Torá ela começa com Beit e termina com Lamed. O Beit vale 2, o Lamed 30, então nós temos codificados ali que a Torá tem 32 caminhos de entendimento. E para você conseguir chegar a esse nível de entendimento, é necessário que você estude todos os 32 caminhos, você entenda esses 32 caminhos, para que você avance mais dentro da Torá. Quando nós começamos a exemplificar essas questões dentro da Torá, nós sempre temos alguns porém. Os nossos sábios cabalistas falam que aqueles que não estudam a Torá no seu nível mais profundo, não conhecem a Torá, muito menos conseguirão salvar suas almas. É o que os sábios dizem, não há salvação porque as pessoas não conseguem entender a Torá. O básico da Torá, a gente sabe que é a luta contra o ego, e que o ego é o que mais vai atrapalhar a pessoa dentro da sua caminhada espiritual. O ego, ele é o que é antagônico a Hashem quando mal usado. Ou seja, quando eu uso o ego para receber para mim mesmo, seja na religião que eu esteja, seja o quanto eu acho que eu esteja bem espiritualmente, eu uso ele para receber até mesmo a presença divina, e só recebo a presença divina para mim, então eu já estou cometendo o erro. E, quer dizer, se eu não tenho um parâmetro de entender o que é a Torá, eu acabo indo por caminhos totalmente distorcidos, que não é o caminho da Kabbalah, caminhos que vão me criar uma ideia errada do que é a Torá, e caminhos que vão fazer a minha própria alma, o que é o meu entendimento, essas 32 formas, não de se entender a Torá de forma diferente, mas de se entender a Torá de uma forma exata. E aí eu acabo, então, não galgando esses caminhos e fico somente dentro de um nível. Quando a gente, então, entende que ali vocês podem ver esses 32 caminhos, como eu disse, na aula que nós temos sobre o Sefer Yetzirah no nosso canal. Lá tem onde eu descrevo os 32 caminhos do nome de Hashem, que cada nome vão estar ali descritos, mostrando um tipo de conexão. Então, está dizendo que com essas 32 luzes maravilhosas de sabedoria, gravou Yah o conhecimento de Yud-He, Vav-He, Elohei Israel, Elohim, Raim, o Deus da vida, o Meliolam, o Rei do mundo, El Shaddai, o Deus onipotente, Rahum Verhanum, Rahum Verhanum, clemente, misericordioso, e Ram Menishá, elevado e exaltado, Shoren Ad, que habita na eternidade, Vekadosh Shemot, o santo é o seu nome. Então, todos os caminhos que a Torá tem são caminhos santos e que têm a ver somente com o mundo da alma. Nada tem a ver com questões naturais no nosso mundo, ainda que esteja ligado a isso. A ideia da Torá é trazer a alma para o mundo físico, ou fazer com que nós que estamos no mundo físico possamos ascender aos mundos espirituais. Então, a gente pode ver aqui, através dessa primeira parte, que o Eterno gravou, né, com 32 caminhos, porque o texto continua, e criou o seu mundo com 3 sefarins. Lá no próprio Sefer Yetzirah vai falar isso, quer dizer, sefarins são 3 formas de se escrever a palavra Sef, Sipur e Sefarim. Esses três sefarim, né,
diz, né, o número, que são a gematria, que a gente usa muito, a letra, que são os caracteres hebraicos, e a narrativa do que está sendo falado ali. E aí, qual é o nome deles? Então, nós temos uma sucessão de nomes de A, né? A Shaddai. Nomes próprios ditos são 42 letras, né, que vão gerar esses nomes próprios de A. Kadosh, onde as qualidades são manifestadas, adicionadas às 72 letras. Este seria o nome do 42 do primeiro verso do Sefer. Ou seja, esses nomes que estão descritos aqui em cima, tirando a parte que está em parêntese, que é a tradução, eles teriam 42 letras. E aí eles seriam esses nomes aqui, ó. Yud, Yud-Re, Yud-Re, Vav-Re, né? Ou seja, aqui a primeira parte do tetragrama, aqui o tetragrama em si, depois a palavra de Sevaot, Elohai, Israel, Elohai, Raim, o Deus da vida, o Meler, que é rei, Shalom, o Shohem, El Shaddai. Então, todos esses nomes aqui vão ter aqui 42 letras. O primeiro passo da criação é a gravação do nome. Após a criação do mundo, mais uma vez, somos apresentados a relação do nome de valor mático 42 e também o nome com 42 letras do ato criativo. Bereshit, de fato, se consideramos as primeiras 42 letras do Gênesis em sentido explícito, obtemos outra versão do nome. Isso é feito pelo rabino Eliezer de Ors, né? E esse rabino ele é do século XII, né? E entre o século XII e o século XIII. Embora ele introduza essas explicações, ele não justifica como ele chegou a isso, mas existem algumas questões que o próprio Eterno traz para a pessoa, e a pessoa, então, chega a esse nível. O primeiro nível que nós vamos ver aqui é exatamente a descrição do primeiro verso da Torá. Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'haaretz, haitá tohu vabohu. Então, aqui nós temos a primeira parte ali de Bereshit. Essa primeira parte de Bereshit, ela é dividida por uma coisa que nós chamamos de trigêmeos dentro da Torá. Ou seja, eu tenho uma sequência de 14 letras aqui no começo de Bereshit. Logo depois eu tenho mais 14 letras no segundo verso. E assim eu vou também ter 14 letras no terceiro verso. Cada um desses versos, eles são exatamente a representação daquilo que está descrito dentro de Bereshit. Nós tínhamos aprendido até o momento a questão, e vamos falar também hoje das falanges, da mão e de duas mãos. Hoje a gente vai falar de 3 mãos. É natural, conforme nós avançamos na Torá e no entendimento da Torá, que todo esse sistema ele vá se modificando e avançando também na sua forma de entendimento. Então, aqui eu tenho essa tríplice, né, forma do 14. E se somamos 14 mais 14, 28, que é exatamente essa primeira parte, essas duas frases aqui do Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Então, aqui eu tenho 28, que são exatamente o número de falanges que nós temos na nossa mão e que nós veremos abaixo. Enfim, então aqui agora eu tenho uma nova sequência, que seria exatamente o que nós chamamos de trigêmeos. E aqui a gente vai aprender a fazer essa forma de interpretação dos trigêmeos, como isso funciona. Muito bem, quando nós pegamos, então, essas 3 partes
E agora nós sabemos que 3 vezes 14 é 42. E esse 42 está ligado a essa forma de trigêmeos, né? Ou seja, 3 formas, 3 jeitos de entender. Então, eu tenho aqui na primeira parte a palavra Bereshit. A gente já entendeu que tudo na Torá funciona com força e contra-força. Força positiva, força negativa. Todos os anjos, bons e ruins, eles lutam para que haja retificação da nossa alma. Quando esses anjos que são ditos ruins, eles avançam um pouco mais, é porque eles são a contra-ajuda. Essa contra-ajuda é exatamente aquilo que acontece para que nós possamos retificar. Sem essa contra-ajuda, a gente não consegue chegar ao próximo nível. Então, essa contra-ajuda ela vem quando a gente não deseja seguir a Torá e se desvencilha do caminho da Torá. Então, a gente tem aí uma contra-ajuda que vem da mão do Eterno, e aí a gente avança mais. Pode ser que uma pessoa comece a estudar a Torá e, devido aos erros que ela teve, etc., ou tem, na verdade, ela então vai começar a ter uma contra-ajuda, ou seja, ela é ajudada pelas forças contrárias. Mas tudo sempre vai existir para a retificação do homem. Sempre é para que ele possa se voltar para o caminho de Hashem. Muito bem. Então, aqui eu tenho, veja, aqui nessa forma de trigêmeos, eu tenho exatamente a palavra Bereshit bara Elohim. Essa primeira parte se encaixa aqui, nessa primeira linha aqui de baixo. Quando, então, eu tenho essa primeira parte aqui já definida, eu preciso definir as outras forças para entender o que está sendo realmente falado dentro da Torá e o que está sendo mostrado aqui para que eu possa realmente chegar àquilo que a Torá está me mostrando dentro desses caminhos que foram citados e que são necessários para que eu possa entender. Então, aqui eu tenho 14 letras, que é um trigêmeos e que é uma das mãos. Muito bem. Na segunda parte aqui do meu verso, eu já vou ter uma outra forma para chegar aos níveis que estão sendo discutidos espiritualmente através das letras aqui dentro do meu texto, que é exatamente a segunda parte que está sendo descrita aqui. Só que agora ela não vai começar seguindo da direita para a esquerda, mas agora ela vai antagonicamente seguir o caminho contrário, ou seja, ela, ao invés de começar aqui pelo Aleph, ela começa pelo Tsad, veja. Então, eu começo pelo Tsad, logo eu tenho o Reish, o Aleph, o Re, o Tav, o Aleph, o Vav, o Mem, o Yud, e assim sucessivamente. Então, ela está ao contrário. Enquanto essa força aqui de cima segue nessa direção, então ela vai seguir nessa direção, a outra força do meio, ela vai seguir numa direção contrária. Isso, então, demonstra que essas forças elas têm que manter um equilíbrio justamente porque é assim que funciona a Torá. Está vendo? Força contra força. Essa outra força do meio, ela já vai estar de uma forma diferente. Ela já vai ser uma contra-força. E essa contra-força, ela vai ao contrário. Veja, então, força. E aqui no meio eu tenho uma contra-força indo para o outro lado. Lá no último versículo, V'haaretz haitá tohu vabohu, e havia trevas sobre a face do abismo, então eu já tenho a força de novo seguindo da esquerda, da direita para a esquerda. Veja, então eu tenho força contra força e força. É assim que funciona. Tudo isso está definindo exatamente sobre todas as questões que aconteceriam no mundo, porque tudo está codificado dentro da Torá.
Hashem, ele não deixou nada que não estivesse codificado dentro da Torá. Veja, aqui está descrito que houve caos e trevas sobre a terra. Está vendo essa parte aqui, Haitá? Então, quando eu pego essa parte aqui, eu vejo que eu tenho um Re no começo, tenho um Re no final. E representaria o Re de Malhut e o Re de Biná, e representaria também as duas Torás, a Torá oral e a Torá escrita. Então, eu tenho duas Torás aqui. E diz aqui no meio que é o Yud e o Tav. Então, eu tenho aqui 410, o numeral 410. Olha que coisa incrível. Então, quer dizer que aqui eu já tenho codificado quando os templos seriam destruídos. Eu tenho um Re que vale 5, mais um Re no final que vale 5, então eu tenho 10. Mais um Yud que tem o valor de 10. Então, mais um Tav, eu tenho 400. Então, se eu somo todo o valor gemátrico dessa palavra, eu tenho 420. Então, eu tenho 420 na primeira forma lá de Haitá. E se eu somo somente a parte interna, que é o Tav e o Yud, eu tenho 410. 410 e 420. Que é exatamente o templo que o Beit HaMikdash existiu. Então, ele, no primeiro período, ele existe 420 anos, que se a gente risca aqui esse zero, está ligado exatamente ao que nós estamos estudando, que é a questão das 42 letras. E 410 anos codificado dentro da Torá, que houve trevas e escuridão sobre a face do abismo, quando não houve o Beit HaMikdash, quando o Beit HaMikdash ele foi destruído. Muito bem. Então, a gente pegou agora, a gente viu que tem força contra força, descobriu que o Beit HaMikdash já estava pela santa providência, pelo santo de Israel, que nada está escondido dele, nada que ele criou, nada que ele escreveu, nada que possa a gente imaginar, dentro do possível e do impossível, é escondido para ele, porque ele criou todas as coisas, todos os poderes, todas as forças emanam dele. Então, olha que coisa incrível. E aí, o que acontece com isso? Ele agora traz, através dos seus sábios, essa questão de nós entendermos essa primeira parte da forma dos trigêmeos, dessas formas que nós podemos ver profundamente a Torá. E aí a gente descobre que aqui eu tenho uma força, que na parte central eu tenho uma contra-força aqui, e que aqui, novamente, em cima, eu tenho uma outra força. Então, quer dizer que no versículo aqui embaixo, eu já começo com Vav de novo. Ó. Vav, Re, Aleph, Reish, Tzad, Rei, Yud, Tav, Rei, o Tav de novo, o Re novamente, o Vav e o Beit. Muito bem. Então, a gente aprendeu agora que esse nome de 42 vai me dar exatamente uma meditação. Eu boto um sobre o outro e aí eu vou criar 42 letras, que são 42 formas de meditação. Vejam aqui. Eu tenho aqui, então, formando a primeira linha, olhando na vertical, Beit Tzad Vav. Então, eu tenho Beit Tzad Vav e eu tenho aqui, ó, Beit Tzad Vav, formando esse Shen de 42 letras. A segunda coluna, veja, quando eu coloco, aqui nós estamos falando de versos de Torá, a gente está descodificando e descobrindo os nomes sagrados. Então, eu tenho Beit Tzad Vav, a primeira meditação, Reish, Reish, Re, a segunda meditação, Aleph, 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 tudo isso são força e contra-força. Eu vou e volto. E aí a gente tem mais uma meditação, o Shin, Ureish, Ure e o Ureish, mais outra meditação, Yud, Tav e o Tzadik, mais uma meditação,
o Tav, o Aleph e o Re, outra meditação, o Beit, o Vav e o Yud, o Reish, o Men e o Tav, o Aleph, o Yud e o Re, o Aleph, né, um Men e o Tav, que vai falar que essa palavra é Emet, isso é verdade, a palavra Emet é escrita dessa forma. Depois eu tenho o Lamed, o Shin, Re, Re, Vav, Yud, Tav, Vav, o Men, Aleph e o Beit. Todas essas meditações estão descritas aqui nessa parte inferior, mostrando como que a gente tirou os nomes. Os nomes são tirados pelos sábios e codificados em todo o Sidur. Todo Sidur tem esses nomes codificados. Olha que coisa maravilhosa. Quando a gente aprende a encontrar o caminho certo das letras hebraicas, da emanação divina, da explicação do que a Shem está fazendo, de como tudo isso funciona, é que agora a gente tem uma ferramenta para trabalhar. Nós não estamos mais no escuro, tateando através de histórias, tateando através do entendimento, que não é o verdadeiro entendimento da Torá. Agora eu sei que o Eterno tem 3 mãos, e a partir dessas 3 mãos, a gente vai começar a trabalhar profundamente as meditações que nós queremos e vamos aprender a fazer, para que possamos nos liberar, como veremos, desse caminho que nos distanciou do Deus de Israel. Muito bem. Então, quando tudo isso acontece, a gente tem toda essa explicação. E aí vai acontecer algo mais maravilhoso ainda. Quando Moshe, então, ele está saindo do Egito, ele tem agora um povo com ele, e esse povo ele precisava realmente fugir do faraó. E na frente dele tinha um mar que é chamado por muitos de Mar Vermelho, mas que na verdade é Mar de Juncos, e tem uma grande explicação para isso. E diante desse Mar de Juncos, atrás dele vinha o carro do faraó, juntamente com os guerreiros do faraó, seus cavalos e etc. E eles se viram, então, sem saída. Eles não tinham como fugir daquela questão e eles não tinham como avançar. Mas Hashem falou para Moshe, Moshe, mas não é hora de rezar, é hora de aprender, é hora de marchar, não é mais tempo de ficar conversando. Vamos agir de verdade, mostre que você tem Deus na sua vida. Não deixe que as pessoas que não têm Hashem vençam você. Não que você queira o mal das pessoas, mas que você saiba que você tem a autoridade de Hashem e que você não pode se deixar manipular por aqueles que não têm a autoridade de Hashem. Tem aqui a travessia do mar, e quando chega do outro lado, existe uma canção que Moshe e o povo de Israel canta para Hashem, falando que ele foi maravilhoso em atravessar eles naquele mar. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico a Yud Kei Vav Kei e disseram: cantarei a Yud Kei Vav Kei, porque ele se engrandeceu muito, ele jogou o cavalo e o cavaleiro no mar. Veja que coisa interessante. E aí, quando nós pegamos essa frase, mais uma vez, a gente está aqui do mesmo ponto onde existem divisões de 14 letras. Vamos ver aqui. Ó. Aqui nós temos mais divisões de 14 letras, e essas divisões são 3. Gente. Então, eu tenho 14 letras aqui. Eu tenho mais 14 letras exatamente na parte central. Tenho 14 letras na parte central e tenho 14 letras novamente aqui. Exatamente quando Moshe estava avançando. Quer dizer, eu tinha força contra força, como explicamos em outras aulas sobre a abertura do mar, onde as letras são selecionadas, e a gente viu ali como Hashem trabalhou com as letras sagradas,
e ele mexeu com as letras sagradas para que mudasse o Masal de Israel. Tudo bem. E aí, quando eu conto aqui desse Aleph, esse Aleph aqui, até o Aleph mais à frente, então, Az Hashem Moshe, o Beni Israel, Hazat, Adonai, Vaimeru, Lamor. Então, quando eu pego essa parte aqui, eu tenho codificado 42 letras. Do Aleph, eles saíram do Aleph, passaram por todas essas forças e voltaram para o Aleph novamente. E aqui eles estavam agradecendo ao Eterno. E dentro aqui, agora eu tenho mais 42 letras. Eu tenho aqui 42 letras que estão codificadas aqui novamente. O que vai acontecer aqui novamente? A mesmíssima coisa que aconteceu lá em cima. A mesma coisa. Força e contra-força, elas são usadas para atravessar o mar vermelho que está escrito ali. Então, eu tenho essas primeiras 14 letras que estão aqui, vamos marcar embaixo. Então, eu tenho aqui as forças a favor e as forças contrárias. Então, é assim que funciona. E mais lá na frente, eu tenho mais 14 letras que são forças a favor. Veja, até o Yud aqui, como está aqui em cima, eu tenho 14 letras, até esse Yud. Desse Shin até o Aleph aqui do Zain, e o Aleph aqui depois do Zain, eu tenho mais 14 letras. Vamos tentar esticar aqui a nossa seta, para a gente marcar aqui com a seta que está ali em cima. Vamos ver, até aqui, daqui para lá, ó, já bateu força e contra-força. Essa outra força, contra-força, vem até aqui o Aleph. E aí, então, eu tenho mais uma força a favor. E assim funciona. Então, o que acontece com isso? Aqui, eu descubro, então, como funciona a Torá. E a Torá é um livro que traz metáforas energéticas de forças espirituais que agem juntas. Se eu não tenho a contra-força, eu não consigo avançar. Então, eu preciso da força e da contra-força, eu preciso ir, eu preciso entender que todos os anjos positivos e negativos, eles têm um porquê de ser assim. Então, eles não são assim exatamente porque eles decidiram ser assim. Eles são assim porque Hashem criou eles. Essa é a verdade da Torá. Porque só existe um Deus, nenhum outro Deus se criou, nenhum outro Deus se formou. Existem algumas questões dentro da Torá que tem que ser muito bem discutida para que a gente não nos tornemos idólatras, achando que existe um outro Deus que castiga, um outro Deus que não castiga, alguém que está errado, que a gente deve orar para Hashem, o senhor está errado no meu jogo. Não. Tudo vai acontecer exatamente como tem que ser e conforme está descrito, caso você não mude o seu Masal. Aí complica. Mas se você começar a mudar, talvez você esteja ainda começando a construir uma próxima vida, para uma próxima reencarnação, ou um próximo nível de entendimento da vida, da alma, etc. E assim você vai conseguir entender o que é a Torá. Porque a Torá não é um livro para você ficar rico, não é um livro para você ser bem colocado nesse mundo, em qualquer situação, mas é um livro para você salvar a sua alma. Sempre mantenha isso em mente, para que não haja nenhuma confusão em relação a isso. Você não confunda que a Torá é um livro que vai te deixar rico, ou que você vai conseguir alguma coisa que não esteja dentro do seu tratamento espiritual, para que você não se iluda com essas coisas, porque a Torá não é isso. É por isso que quando se chega para converter ao judaísmo, muitas pessoas não têm noção do que é a Torá. E aí elas acabam errando o caminho, porque elas estão
já com dogmas das religiões, e elas querem ter sucesso aqui, ter sucesso ali, mas não é isso que a Torá está falando. A Torá está falando de que você tem que salvar a sua alma, que você está numa missão, que você, custe o que custar, você tem que estudar a Torá e tem que vencer esses paradigmas internos que te afastam da Torá verdadeira. Veja. E aí o que acontece? Aqui nós temos, então, a formação de mais 42 formas de meditações. Aleph, Aleph e Tav. A gente tem Zain, Zain, Lamed. Yud, Re, Yud. Shin, Re e Re. Yud, Reish e Vav. O Reish, o Yud e o Re. O Men, o Shin e o Vav. O Shin, o Re e o Yud. O Re, o Tav e o Aleph. O Vav, o Aleph e o Men. O Beit, o Lamed e o Reish. O Nun, o Aleph e o Vav. Yud, Reish, Lamed. Yud, Shin, Aleph. Também aqui está descrito da mesma forma embaixo, a sequência desses nomes que você pode usar para meditar e trazer resoluções mais puras dos mundos espirituais e assim você poder estar entendendo melhor o que é a Torá. Muito bem. Então vamos lá. O que acontece aqui? Vai ter a explicação agora. O nome que surge de Bereshit nos mergulha no mundo do Beit. Ou seja, a letra Beit ela é formulada exatamente pelo mundo que nós estamos. Nós estamos no mundo do Beit. O Beit, ela é uma letra que ela está no mundo da dualidade. Ou seja, aqui tudo tem um par, homem e mulher, frio e calor, e dia e noite, e tudo que existe aqui vai ter uma dualidade. Por isso que nós estamos no mundo do Beit, no mundo do dual, onde tudo vai ter a sua contraparte, o seu lado oposto. Então, Gênesis, a criação, a descida da circulação da energia de Azashi é uma canção de libertação. O nome que dela derivamos introduz no mundo do Aleph. Veja, então a gente sai lá do Beit, lá em cima, Bereshit, Bara Elohim, que é um mundo que foi criado. E agora nós somos inseridos exatamente no mundo, saímos do mundo do Beit e chegamos aqui no mundo do Aleph. Está vendo aqui conforme descrito já na saída e na travessia desse mapa. Nós já explicamos algumas vezes, né, que a letra Aleph ela é formada de um Yud, então ela é formada de um Yud, uma certa configuração, e ela também é formada de um Vav e outro Yud. E que cada uma dessas letras, elas têm um porquê de ser assim. Aqui a gente tem um Yud, embaixo nós temos um Yud, e aí nós temos aqui a letra Aleph. O mundo superior, o mundo inferior e a ligação que é a letra Vav. Assim o é. Só que na discussão, principalmente quando a gente chegar mais à frente, a gente vai entender essas discussões cabalísticas, a discussão que o próprio Cora teve com Moshe, porque Cora era uma pessoa elevadíssima, e ele queria trazer já a resolução para esse mundo da letra Aleph. E não tinha como, porque a letra Aleph, ela vem e ela tem 4 saídas e 4 entradas. Não tem, no nosso nível de consciência, como entender essa questão do Aleph, essa questão que Cora discutia ali com Moshe. Veja, é
é fora do comum. A nossa realidade, que ela é formada exatamente pela letra Beit, e aí o que acontece? A letra Beit, ela é formada de algumas ideias, veja. Ela é formada de 3 vavs, enquanto o Aleph é formado de um Yud superior, um Yud inferior e um Vav, Yud mais Yud, 10 mais 10, 20 mais 6, 26, que vai dar o tetragrama sagrado. O Beit não, ele é formado por 3 vavins, ou seja, ele é formado dessa forma aqui, exatamente para que a gente possa ter um entendimento do que ele representa. Sendo a parte inferior, o Vav, que está embaixo, é mais largo do que o de cima. Então, ele tem essa questão aqui, olha. O Vav, o Beit, perdão, ele tem só um caminho. Esse aqui, ó. Ele não pode avançar atrás. Então, nós vamos da direita para a esquerda. Não tem como voltar. O que volta aqui para trás não tem como entender. A gente não passa do Beit. Está vendo? Aqui existe uma parede de entendimento que a gente não vai conseguir ultrapassar. Então, até aqui nós chegamos. Daqui por diante, somente com a descrição dos sábios através da letra Aleph, conforme vai acontecer, dos nossos sábios fazerem isso. Isso não tem nada só a ver com estudo, isso não tem nada só a ver somente com a letra, isso tem a ver com questões cabalísticas profundas e que vão ter que ser trazidas por homens que têm uma consciência e que vão pular para os mundos espirituais para de lá trazer essa explicação. Não é qualquer um que vai fazer isso. Enfim, muitas dessas explicações a Cabala já traz e está sendo apresentada para vocês, e vocês vão compreender profundamente muitas coisas, né? Então, a gente continua aqui. Então, aqui eu tenho os 42 nomes que podem ser meditados, a explicação de que agora, após a travessia desse mar de juncos, chega-se à letra Aleph, então eles já estavam ali num mundo muito superior. A gente sabe que a Torá ela não está falando do mundo físico, não é realmente um mar de juncos, não é nada disso, mas que são uma questão da caída da espiritualidade e do encontro através do Da'at com o Eterno. Então, também a marcha pelo deserto, ela, onde acontece os acampamentos dos israelitas, ele faz esse acampamento em 42 etapas, né? E vão estar registrados ali em números no capítulo 36, no versículo de 1 a 49. Então, esses são os dias dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito com seus exércitos sob o comando de Moisés e Arão. Moisés escreveu suas partidas de acordo com seus dias por ordem de Hashem. Ou seja, todas essas viagens que eram feitas eram por ordem de Hashem, e assim foi. E aí continua. Em seguida, são dados nomes dos 42 acampamentos. Nahamides afirma que a leitura dessa porção da Torá tem valor em si mesma e que a leitura diária advoga a salvação. Outra possibilidade é considerar as iniciais dos nomes dos lugares e assim formar um nome de 42 letras. É um procedimento análogo à leitura completa da oração Ana Berroa. A gente vai ver o Ana Berroa amanhã, conforme ele está descrito nos livros dos sábios. Embora o nome seja constituído pelas iniciais de suas palavras, assim obtém-se a seguinte sequência de letras, que podem ser divididas em conjunto de 3 ou 6 letras. Muito bem. Se nós pegamos os locais que Israel acampou e pegamos as iniciais, nós vamos chegar a essas letras aqui. Então, chegamos a essas letras. Reish, o Sami, o Aleph, o Pei, o Men, o Aleph, o Sami, o Sami, o Dalet, o Aleph, o Reish, o Sami,
o Kuf, Ureish, Ureish, Reish, Lam, Reish, Kuf, Shin, Het, Men, Tav, Tav, Men, Reish, Men, Beit, Gim, Yud, Ain, Ain, Kuf, Re, Sad, Pei, Alef, Ain, Dalet, Ain e Men. Esses são as primeiras letras de cada acampamento. E aqui existem 42 letras. Aqui nós podemos separar meditações de 3 letras, pode-se fazer assim, ou nós podemos fazer meditações de 6 letras, vejam. Então, posso fazer de 3 ou de 6 letras. E vão me dar todos esses Shem. Shem é o nome. Shem em hebraico é nome. Descrito por um Shem e um Mem. Um Shin e um Mem, perdão, gente. Então, eu tenho aqui todas as meditações que podem ser feitas de 3 em 3 nomes. Reish, Shin e Aleph, ou Pei, Men, Aleph, e assim sucessivamente. Cada uma dessas meditações, elas são feitas e entendidas como essa travessia que vai fazer com que a divindade se achegue a você. Como nós entendemos isso? Nós entendemos que as letras, na verdade, não só entendemos como a própria Torá narra isso o tempo todo, é que as letras elas são forças espirituais. Dentro daquilo que é construído no mundo da criação, no mundo do criado, dos seres criados, são as letras que são usadas para tudo, para construir os mundos positivos e também construir os mundos negativos. Quer dizer, as letras elas podem formar o bem e podem formar o mal. Inclusive, a própria idolatria ela é causada por um acidente das letras hebraicas dentro do Da'at do ser humano, uma confusão que acontece entre o Kuf, o Shin e o Reish, e ali, através dessa confusão, surge a idolatria, justamente por causa da letra Kuf, e essa letra Kuf, ela pode gerar essa questão, e é ela que vai gerar esse mundo espiritual chamado árvore do conhecimento do bem e do mal, que causa a confusão na maioria das mentes humanas e que engana de verdade, não é metafórico, não é brincadeira, é uma espiritualidade antagônica à Torá e que só Hashem para tirar a pessoa dessa espiritualidade. Não existe outra pessoa, outro ser que possa fazer isso, a não ser Hashem, porque exatamente a palavra fala que é dado um laço na cabeça da pessoa. Por isso que Esav era um caçador. Então, ele caçava as pessoas, assim como certos livros falam que lá se ensinará que as pessoas vão ser caçadores, pescadores de seres humanos. Hashem não precisa pescar ninguém. Hashem nunca mandou ninguém falar da Torá dele para ninguém. Mandou que o povo de Israel guardasse a Torá, para que na hora que ele tivesse cruzado sua Torá, era o documento que ia definir quem estava certo, independente daquilo que se sente, não se sente, do milagre, do que deu certo ou não deu certo. Hashem tem um documento que é chamado Torá, de onde são todas as religiões, e que as pessoas vão ter que sentar para estudar com os sábios, para entender esses paradigmas e entender o que Hashem está falando. Aqueles dias eles também vão entender que até aquele lado, como a gente estudou no Zohar hoje de manhã, também está sobre as mãos de Hashem. Então, continuando aqui, assim, as 3 mãos em hebraico, que é escrito dessa forma aqui, Yud, Dalet, vai dar mão em hebraico da gematria 14, e aí a gente tem 3 vezes 14, né, que é alusão aos 3 mãos. A gente sabe que isso é alegórico, é altamente proibido dentro da Torá querer e dar qualquer forma ao Eterno. Desde um acontecimento elétrico, que é uma luz, até uma formulação humana, ou qualquer coisa que você possa querer imaginar no seu Da'at, não é
para se fazer. Quando os judeus estão lá no pé do Monte Sinai, Hashem fala: guardai muito a sua alma, porque você não viu imagem nenhuma. E então não se pode dar forma a Hashem, não posso imaginar um anjo, não posso dar imagem a nada. Isso é idolatria. Quando a Torá está descrevendo as formulações daquilo que é descrito dentro da Torá, é uma forma de mostrar forças, energias que os sábios usaram alegorias para estar falando sobre isso. Afinal de contas, como nós entenderíamos? Como se traduz o mundo invisível, espiritual, para nós, sem essa forma, que é uma forma que foi descrita acima, Sef, Sipur, então, é uma forma de números, de escritas e de narrações, para que nós pudéssemos entender as letras hebraicas. Quando a gente fala que as letras hebraicas criam o bem e o mal, é porque Hashem criou todas as coisas sobre um equilíbrio divino, e se não existisse a negatividade, nós não poderíamos existir como seres separados deles. Muito bem, vamos continuar aqui. Então, essa alusão das três mãos é um ensinamento do rabino Narman de Breslev, que, em nome de 42, há três mãos com as quais o Eterno libertou Israel da escravidão no Egito. Eles correspondem a Sefirot, Hesed, Gevurah e Tiferet. Então, são, respectivamente, a mão grande, Yad Hagdolah, a mão forte, Yad Hazaká, e a mão exaltada, Yad Aromá. Vamos ver aqui. Todas elas estão descritas na Torá. A primeira, Sefirot, que é Hesed. Então, dentro dessa Sefirot, eu tenho aqui a primeira parte da Torá me descrevendo que eu tenho aqui Êxodo 14, 31, e eu já marquei aqui para vocês. Olha aqui, Yad Hagdolah. Então, eu tenho aqui Yad Hagdolah e tenho a primeira mão do Eterno, que é exatamente, gente, uma forma de explicar as letras hebraicas. Ou seja, a mão grande do Eterno tirou, essa é a primeira mão. Em Êxodo 13, 9, está aqui, ó, Beyad. A gente vai observar que sempre tem o Yud e o Aleph aqui, ó, Ha e Ad. Veja aqui, a mão do Eterno. O que é a mão do Eterno? Letra Yud e a letra Dalet. Por isso é que a gente vai aprender muita coisa através da letra Dalet e através da letra Yud também. Aqui embaixo, eu tenho a mesma coisa, Yud Hazaká. Então, todas essas formas descritas aqui, exatamente são as questões de como o Eterno está agindo. Mão forte, mão grande, ou seja, aquela mão enorme que ele tirou o povo de Israel. E aqui, ó, Beyad Ramá. Todas essas forças são usadas pelo Eterno justamente para tirar o povo. Mão forte, mão grande, mão exaltada, e todas elas estão ligadas em Êxodo. A gente sabe que nada tem a ver com a questão da literalidade. Cada um desses versículos, eu tenho aqui o primeiro versículo, 14:31, então aqui é exatamente a mão grande. Então, aqui eu tenho a mão grande em Hesed, ou seja, pelo amor do Eterno, ele trouxe essa mão grande. No segundo, eu tenho a mão forte, que é Gevurah, que é a Sefirah Gevurah. E, finalmente, eu tenho a mão forte, que é descrito aqui no último versículo. Veja, todas essas forças formadas por 14 letras vão me levar ao entendimento da Torá. Então, eu descubro que dentro desses 3 versículos da Torá, de Êxodo, que está no Êxodo 14, 13, me falam dessas 3 sefirotes. Por quê? As pessoas não sabem que quando Hashem
ele vai trazer uma salvação para as pessoas, ele tem que mudar todo o plano astral. Porque aquela alma, ela já está configurada em várias histórias. Então, ele tem que montar todo um esquema para libertar aquelas almas, tem que mudar todo o masal, tem que mudar toda a história. As coisas não são tão simples como uma pessoa imagina. E a pessoa tem que ter a responsabilidade de construir isso. Aqui continua. Vamos lá. Esses 3 conjuntos de nome, cada um com 14 letras, canalizam essa influência, o nome central que corresponde a Tiferet. Não é outro senão Yud, Kei, Vav, Kei, Elohim. Ou seja, a força que está descrita aqui nas nossas sefirotes, ou seja, essa parte central que nós estamos falando, elas vão estar ligadas a Tiferet. Que Tiferet, que é essa sefirote aqui embaixo, ela está ligada exatamente ao nome central de Yud, Re, Vav, Re. Então, esse nome central de Yud, Kei, Vav, Kei, ele está ligado aqui exatamente a essa parte central, que tem também 14 letras. Veja. Então, está aqui, ela está destacada em negrito e tem também as suas 14 letras. O que acontece com isso? Que essa parte aqui, que estamos mostrando, ela está ligada a Tiferet. Está ligada a Tiferet. Que daqui nós podemos ter exatamente uma forma de entendimento do que a Torá está falando. Então, é assim que funciona. E aí continua. Se essa parte está ligada, não é, a essa sefirote, vai dizer, então, o seguinte, Yud, Re, Eloheinu e Yud, Re, Vav, Re. Ou seja, o tetragrama, a palavra Eloheinu, que é a parte central do Shema Israel, a primeira parte, está ligada a isso. E que, deixa eu ver aqui, a parte superior corresponde a Hesed, ou seja, essa primeira parte aqui, Shema Israel, corresponde a Hesed, e a inferior a Gevurah. Então, são construídas com as letras antes dela, no primeiro caso, e com as letras depois dela, no segundo, as expressões Yud, Re, Vav, Re. Muito bem. Eu tenho aqui as expressões, que seriam exatamente as letras que são posteriores e também anteriores, como a gente viu lá na questão da gematria, quando nós chegamos no nome Cuso, Bemicuso, Cuso, que é um nome poderoso de Hashem, e assim os outros nomes acima também são trabalhados dessa forma. Então, quando a Torá vai falar do nome do Eterno, e aí eu peço para que vocês assistam lá a aula As Mãos do Eterno, que tem no nosso canal, então as mãos são essa aqui. Que nada tem a ver, a gente sabe, com a mão humana, mas que também está caracterizado com as nossas mãos. Veja, do lado direito eu tenho a letra Dalet, depois Vav, Yud, Aleph novamente e a letra Re. 5 dedos escritos dessa forma. Aqui na mão esquerda eu tenho a Vav, aqui o Aleph, o Vav novamente, o Aleph e a letra Re, se encontrando umas 2 formas de entendimento. Muito bem. Aqui, então, eu sei que quando eu vou explodir o nome sagrado, então eu vou ter Yud, Re, Vav, Re, e aí eu tenho que escrever o Yud, né? Eu escrevo o Yud, então eu tenho aqui o primeiro nome, eu escrevo Re, e aí eu tenho um primeiro nome da letra também, Vav e Re novamente, que vai me dar 5 mãos. O lado direito, formado pela parte superior do tetragrama, e a mão esquerda, que é formada pelo lado esquerdo do tetragrama, do nome divino. Então, são 2 mãos. E aí, o que acontece? Quando, então, eu vou abrir mais essas letras, agora
eu vou abrir as letras da mão direita e da mão esquerda, então eu tenho 14 letras de um lado e 14 letras do outro lado, mão direita e mão esquerda. Tem que haver uma junção dessas letras, isso tudo pode ser meditado, e aí eu chego então à conclusão de quais são as letras que ligam a mão direita e a mão esquerda. Gente, por hoje é só. Eu agradeço vocês por assistirem essa aula. Shalom, shalom.